Fala galera, tranquilo? E aí, beleza? Suave? Então pessoal, eu sou o Edson, o seu professor de filosofia, e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto novo com vocês. Para falar sobre um cara que revolucionou o pensamento filosófico moderno, Immanuel Kant. Hoje nós vamos trabalhar sobre esse camarada e como que ele vai resolver a crise da modernidade sobre o pensamento, beleza? Então faz o seguinte, cola comigo e vamos junto, galera! Então, é o seguinte, pessoal, o pensamento, né, nós já falamos sobre isso, ele esteve em voga aí durante a modernidade, né? Desde que a gente houve ali uma quebra de paradigmas com o pensamento copernicano, né, Galileu também, nós tivemos uma grande mudança no pensar das sociedades modernas, né? E no campo da filosofia, a discussão epistemológica, né, ou seja, o estudo da epistemologia, esteve a pleno vapor, né? Esteve muito efervescente no caminhar da modernidade, aí a partir do século XV, enfim, até basicamente meados do século XVIII, com a filosofia iluminista, né? Durante a filosofia moderna, né, a gente teve uma grande dificuldade de entendimento entre os filósofos. Eles discutiam muito acerca da origem do conhecimento. E vamos combinar, né, galera? Até hoje a gente tem isso como uma preocupação, né? O conhecimento, não é isso? A nossa mentalidade, né? Pois é, pessoal. Só que durante a modernidade a filosofia discutiu muito isso, mas pouco se chegou a conclusões. Na verdade, eles não chegaram a conclusões, eles chegaram a divergências, né? Enquanto nós tínhamos aí, por exemplo, John Locke, que também falava sobre filosofia política, né? Mas sobre a epistemologia, John Locke falava que a base do conhecimento, a origem do conhecimento, estava no empirismo, né? Na concretude, na materialidade, ou seja, na experiência de mundo que nós tínhamos. Isso gerava o conhecimento e usava-se da racionalidade como instrumento da experiência. Nós tínhamos, por outro lado, o Descartes, por exemplo, né, que falava que a razão era a base primordial do conhecimento. A razão era que gerava o conhecimento e a experiência era enganosa. A experiência ela apenas reproduzia aquilo que já havia sido criado antes pela razão, né? O que o ser humano já tinha, já carregava consigo a priori. Então, eles não chegavam a nenhuma conclusão a respeito disso. Muito pelo contrário, as divergências cada vez aumentavam mais, né? E o Kant é o camarada que vai trazer a solução para esse problema, né? No campo da metafísica, pessoal, também as pessoas não se entendiam, né? As formulações sobre a existência de Deus ou não, né? As formulações sobre a alma e tudo mais, também não se chegava a uma conclusão, né? E é nesse conjunto caótico do pensamento que a gente está vivendo na modernidade que o Kant vai chegar para resolver, né? Com o que a gente chama da revolução copernicana do pensamento de Kant, tá bom? Isso vai ser fundamental para a gente conseguir dar um passo além dessas discussões, tá bom? Sobre a origem do conhecimento, né? O Kant ele vai conseguir estabelecer uma interseção entre essas duas linhas de pensamento, né? Entre o racionalismo e o empirismo. É claro que ele vai pender mais para um lado, né? E esse lado vai ser o empirismo lockeano. Só que ele vai conseguir ligar o empirismo e o racionalismo, né? Essas duas coisas, essas duas correntes antes não se ligavam, muito pelo contrário, elas divergiam no campo da epistemologia filosófica. E agora o Kant vai conseguir criar uma interseção entre elas, dizendo que as duas existem e as duas são responsáveis pela origem do conhecimento, pois a experiência por si só, ela não consegue sozinha formar conhecimento, porque ela precisa da racionalidade também, né? Ela é primordial, ela é a fundamental nesse processo, mas ela não consegue operar sem a razão, porque é através da razão que a experiência vai se tornar operacionalizada. Então as duas coisas vão caminhar juntas. Kant vai trazer essa interseção para a gente, Kant vai trazer essa contribuição
filosófica pra gente que vai botar ali uma pá de cal nessa crise da modernidade. Isso é muito importante, né? O Kant vai perceber que era preciso fazer, assim como Copérnico fez lá atrás, né, na teoria do heliocentrismo, para poder entender essa questão, né? Ele vai pegar, quando, por exemplo, deixa eu tentar ser mais claro, né? Copérnico entendeu que não era suficiente, não tinha explicações suficientes quando você colocava a Terra como um objeto central, né, como sujeito, né, e o Sol, os outros astros como objetos dessa Terra. Era preciso inverter essa ordem. Copérnico fez isso, inverteu essa ordem, colocou o Sol como sujeito e a Terra como objeto, né? E ele conseguiu, através desse movimento, né, explicar melhor o funcionamento dessa natureza, o funcionamento da Terra e do Sol, desses astros. Ele conseguiu explicar através da teoria do heliocentrismo, né? E o que o Kant está entendendo é que é preciso, então, você identificar o sujeito e o objeto, né? E não adianta a filosofia se debruçar apenas do objeto e os sujeitos ficarem girando em torno desse objeto, porque o ser humano, ele não é plenamente capaz de conhecer em sua essência primordial as coisas. Então é preciso mudar. Então o sujeito não é mais o objeto na análise, né? O sujeito da análise agora é o próprio homem, é o próprio ser, né? E quando ele muda esse sujeito, né, esse significante, ele muda o seu objeto de análise central, né? E aí ele consegue pensar exatamente sobre essa questão que se tornou a crise da modernidade. Ele consegue pensar sobre a origem do conhecimento e como que essas duas coisas, como que a racionalidade e a empiria, elas vão se elas vão se interrelacionar para formar o conhecimento. Tá dando para entender? Isso é importantíssimo, né? Então, olha só. Vamos tentar deixar um pouquinho mais claro, né? Vamos pensar da seguinte forma. Antes de Immanuel Kant, o pensamento, né, filosófico, né, esse processo sobre o conhecimento, né, ele se dava da seguinte forma. O objeto da análise, ele está no centro da reflexão. Se o objeto da análise está no centro da reflexão, o sujeito que conhece, o sujeito que reflete, ele está à margem. Ele está à margem pensando sobre o objeto que está no centro da reflexão. Beleza? Depois de Kant, nós vamos ter uma mudança, há uma inversão desses papéis. No centro da reflexão passa a estar o sujeito que conhece, o sujeito que reflete, e à margem passamos a ter o objeto. Então, na verdade, agora o sujeito se torna o centro desta reflexão para o Kant, né? E para essa mudança, né, que a gente está chamando de revolução copernicana do pensamento de Kant, ele está se baseando justamente no Nicolau Copérnico, aquele físico, astrônomo que nós falamos dele lá atrás. Tá lembrado? Então, lembra que ele mudou ali o pensamento no que se referia ao geocentrismo para o heliocentrismo? O geocentrismo, aquela teoria lá que a igreja vendia e tal, que era a Terra no centro do universo, e ele vem com uma teoria inversa, que ele coloca o Sol no centro do universo e a Terra girando em torno dele. Essa foi a revolução copernicana. Beleza? Agora o que estamos falando é que Kant baseou-se nessa revolução copernicana, baseou-se na mudança do pensamento de Copérnico para formular a sua teoria a respeito da origem do conhecimento, a respeito do processo do conhecimento, da formação do conhecimento, tá bom? Então ele vai deslocar objeto e sujeito dos seus locais, invertendo os papéis, colocando o sujeito no centro da reflexão. Ficou mais claro agora?
Vamos pegar um exemplo para ficar ainda mais claro para vocês, beleza? Vamos supor então, olha só. Vamos pegar essa garrafa, tá bom? Vamos pegar essa garrafa, é uma garrafa de água, né? Uma garrafa simples qualquer, como qualquer um de vocês pode ter acesso aí. Esta garrafa aqui, ela é o antes de Kant, né? Antes da revolução copernicana do pensamento de Kant, nós poderíamos entender que esta garrafa é o nosso objeto de reflexão. Portanto, eu posso aqui ficar horas, meses, dias, enfim, anos olhando, observando essa garrafa e pensando sobre ela. Eu chegarei a poucas conclusões, né? Eu chegarei a uma conclusão óbvia, né? Que ela é uma garrafa em formato cilíndrico e ela serve para armazenar líquidos, para beber ou não, enfim. Eu posso concluir do material que ela é feita, né, do formato, o tamanho dela, a capacidade dela, coisas que aparentemente estão evidentes para vocês, basta medir, não é isso? Basta observar. Pois é, porque aqui o centro da minha reflexão é a própria garrafa. O objeto é o centro da reflexão e eu sou o sujeito pensante, eu sou o sujeito que reflete. Eu estou pensando, estou operacionalizando sobre a garrafa. Ela é o centro da análise. Agora, com a revolução copernicana do pensamento de Kant, ou seja, com a revolução kantiana, melhor dizendo, esses papéis se alteram, eles mudam. Eu, o sujeito pensante, passo a ser o centro da reflexão e esta garrafa passa a ser o objeto periférico da minha reflexão. O sujeito passa a ser o centro da reflexão e o objeto passa a ser o periférico dessa reflexão. Eu vou continuar pensando sobre a garrafa, mas agora o meu horizonte de análise ele é ilimitado. Porque eu vou ficar pensando sobre essa garrafa, eu vou analisar esta garrafa e vou analisar por bem menos tempo do que eu poderia analisar antes, ou ao mesmo tempo, tanto faz, mas eu vou observar que essa garrafa, ela pode sim armazenar líquidos, mas ela também pode armazenar sólidos. Ela pode ser uma garrafa de decoração, que não armazena nada, ela pode só armazenar ar. Eu posso cortar essa garrafa e dar outra utilidade a ela, transformar em outros objetos a partir da ressignificação desta própria garrafa. Eu posso pintar a garrafa e mudar sua cor. Eu posso retirar a tampa e fazê-la um outro objeto, uma lâmpada, botando uma luz no seu interior, iluminando-a. Eu posso fazer o que eu quiser com esta garrafa. E sabe por que eu posso fazer o que eu quiser? Porque agora eu não estou analisando a garrafa e a sua potencialidade. Eu estou analisando as utilidades que ela pode ter de acordo com o que eu decidir, com o que me convier. Acordo ficou esquisito, né? De acordo com a minha utilidade, com o meu objetivo, com o meu interesse. Ou seja, no centro da reflexão agora está, na verdade, a utilidade que eu dou sobre a garrafa. Eu, o sujeito pensante, passo a estar no centro da reflexão e não mais a minha nobre e singela garrafa. Deu para entender a partir desse exemplo bobo? Eu vou até tomar esse restinho de água depois disso, né? Molhar um pouquinho a garganta. Gente, não é difícil, tá? Não é difícil entender por que Kant revoluciona com o seu pensamento, né? Com o que ele chama de revolução copernicana no seu próprio pensamento. É a partir daí que ele vai influenciar toda a corrente de pensamento na sua sequência, inclusive o pensamento científico, não apenas o filosófico, mas sobretudo a ciência. Porque agora o cientista também, ele não tem mais o limite que ele tinha antes. Antes, no seu pensamento determinado, ele era limitado, agora o seu pensamento ele é ilimitado, porque a única restrição que ele vai ter é a sua própria racionalidade, né? Sendo usada pela experiência, mas a sua própria racionalidade, ou seja, ele vai conjecturar muitas possibilidades, mas é claro que ele vai ter que experimentar essas possibilidades para comprovar a partir do método científico, que é bastante empírico, certo? Pois é, pessoal, Kant é um dos pensadores iluministas, né, proveniente da Prússia, né, do que foi o território prussiano.
fundamentais, né? Um pensador fundamental que trouxe uma revolução do pensamento, modificou, resolveu a crise da modernidade, né? E possibilitou uma influência gigantesca para o pensamento posterior, tá bom? A gente não vai parar aqui em Kant, a gente ainda vai ver mais Kant na parte 2 da nossa aula, na próxima semana, tá bom? Que a gente vai falar sobre o pensamento de Kant em relação ao comportamento humano, à ética, beleza? Hoje a gente para por aqui com essa discussão sobre o conhecimento. A gente se vê na próxima videoaula, pessoal. Beijo nos corações, grande abraço.